Muito agradecido a Deus por todas essas bênçãos que Ele nos está dando através de Sua palavra, através do Seu ungido. É para nós uma força, uma bênção, poder receber toda essa luz, toda essa revelação que Deus está trazendo para este tempo em que estamos vivendo. Já nesta manhã, pois, nos pregou o Dr. José Benjamin Pérez uma mensagem muito especial, curtinha, como 37 minutos mais ou menos. Creio, mas é uma bênção muito grande, todos os conselhos, toda a palavra que Ele nos dá ali. Isso é uma bênção de Deus para nós. Tudo isso. E nessas mensagens de nosso irmão José Benjamin Pérez, sempre estou vendo o cumprimento das Escrituras, porque é uma mensagem escriturística. Por onde quer que você vai ouvindo, você vê por cada frase você vai colocando e vendo as Escrituras, porque é uma mensagem da Escritura. Bom, pode se sentar, meus irmãos. Estamos aqui em Puebla, na congregação que pastoreia o nosso irmão Inácio Domingues, e é um privilégio para nós estarmos aqui com ele, porque Ele que nos transporta, que nos leva por todas essas regiões. Nos foi buscar ali até Oaxaca, esteve conosco ali nesses cultos tão preciosos que estivemos ali com os nossos irmãos de Oaxaca. Duas ou três congregações, e depois tivemos ali na atividade de ontem, que foi formosíssima, e toda essa bênção que Deus nos deu através do ungido. Já que começamos a atividade, já tínhamos a mensagem ali já. Foi uma bênção muito grande e agradecemos de todo o coração que temos tomado todo esse tempo para nos falar, e para hoje, nesta manhã também, tudo isso que Ele nos deu. Lhe agradecemos. Ele estava nos alertando sobre que não perdêssemos tempo ouvindo coisas. Não vá fazer o que ouvi. Sempre pessoas que me mandavam, e fulano falava disso, falava daquilo. Eu disse: olhe, para que saibam que falavam mal de ti, o mal que falavam de ti. Irmão, não se preocupe, eu não estou interessado nisso, em saber nem o bom e nem o mal que falem de mim, não me interessa. Somente é ouvir a voz do Senhor. Não percam tempo mandando-me isso, porque eu não estou interessado nisso. Eu não vou me colocar a perder tempo a ler coisas negativas quando temos algo positivo. Quando você já sabe, você crê nos profetas? Não, eu creio nos profetas. E vocês sabem que é por um profeta onde está a coluna de fogo e onde estará nos falando. Por que eu vou estar me colocando a perder tempo a ouvir outra coisa que não seja a luz que o Senhor tem para esse tempo em que estamos vivendo? E digo que estava escutando essa manhã aí a ungido de Deus. Eu disse: olha como o Senhor Jesus falou aqui no livro de Mateus. Eu leio o que eu vou lendo e vou colocando aí nas Escrituras, no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 5, nos diz assim:
E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Os discípulos atravessaram de um lado com a barca para o outro lado, mas esquecido de comprar pão ou trazer pão, diz Jesus. Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E aí eram os grupos que estavam aí falando e ensinando, e todos esses dois grupos ensinavam contra o que Jesus falava. Nenhum deles estavam com a palavra verdadeira que Deus estava trazendo. Cada um tinha suas opiniões. E Jesus lhe falou: guardem da levedura, dos ensinamentos da doutrina e das interpretações dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam dentro de si, dizendo: isto é porque nós... E entendendo Jesus, veja o pensamento dele, isso que eles estavam falando, e ele disse: por que pensais dentro de vós, homens de pouca fé, que não tens pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos levantastes? Cesta de pedaços que sobraram. Nem dos 7 pães para 4.000 e 4, fora mulheres e as crianças. E quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina, dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Porque ambas interpretações que eles tinham eram contrárias à verdade do que Deus estava fazendo nesse dia, através do ungido de Deus, através do Cristo ali manifestado. E vejam vocês, guardem-se, não percam tempo, como nos dizia hoje, nessa mensagem muito importante, que nós já ouvimos 2 vezes nessa manhã. Eu vou ouvir depois também, porque não percam tempo com isso. E ademais o Senhor Jesus, Ele nos falou, nessa escritura que todos conhecemos, quando Ele falou ali, na verdade, isso está em João 10:1, na verdade digo, o que não entra pela porta do redil das ovelhas, senão que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E veja que ali tem uma porta, e essa porta tem um nome. E tem que entrar por essa porta, porque esse é o redil de Cristo, que tem somente uma porta. E disse, mas aquele que ele entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas, que é o Espírito Santo, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas lhe seguem, porque conhecem a sua voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora vejam vocês o que ele está nos dizendo. Tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Não tem mais do que somente uma voz. E através dessa voz é o que nos guia. Então, as verdadeiras ovelhas de Deus estão interessadas em ouvir a voz de Deus. Não estão interessadas em ouvir a voz dos estranhos. Porque os estranhos, o que vão fazer é confundir-te. E podem estar te afastando da bênção. E por isso foi que Jesus lhe falou: cuidem-se, guardem-se da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Porque podia se colocar a atenção no que eles estavam falando, que era contrário ao que Jesus estava ensinando, pois podiam se extraviar. E quantas escrituras mais podemos acrescentar a isso? Tem uma escritura muito importante que foi o que nos falou, o irmão Branham, ou o irmão William, mas creio que foi o irmão Branham que eu li. Ele disse: a razão porque Eva caiu foi porque se colocou a ouvir a voz da serpente. Se colocou a ouvir o razoamento da serpente. E como falou o nosso irmão Branham ali, que a luta começa na mente. Então, esse razoamento da serpente, primeiro avançou a mente, e depois que conquistou a mente, todo o demais foi fácil, disse o irmão Branham. Vê? Porque se colocou a ouvir, essa foi a razão da queda. Se colocar a escutar coisas contrárias à verdade do que Deus está fazendo hoje, sabendo você que o profeta nos falou que a coluna de fogo estaria nesta carpa e que todas as demais promessas estavam relacionadas com essa carpa. Ele disse que nessa carpa está relacionada às promessas da terceira etapa, está relacionada às promessas da ressurreição dos mortos em Cristo e nossa transformação, a fé do rapto. E essas profecias, essas são palavras faladas pelo Senhor. Então, para que se colocar a perder tempo a ouvir vozes estranhas? Pois as vozes estranhas o que vai fazer é te confundir. Se seguir ouvindo esse estranho e perdendo tempo ao invés de ouvir a voz do Senhor, pois pode te extraviar. Por isso que ele falou: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e não ouve aos estranhos, senão a voz do Senhor. E isso é para hoje igual para nós. E creio que essa alerta que nos disse hoje, o ungido de Deus, devemos tomar em conta e não perder tempo. E queremos esses ensinamentos tão formosos, que se abre aí qualquer um desses livros, esse livro que estava lendo, que estava repassando o número 4, no número 1 de fevereiro. Número 4, quantas coisas ele nos falou ali, ungido, que são a luz perfeita que nos guiará para as bênçãos prometidas pelo Senhor para este tempo. Porque eu vou me colocar a perder tempo ao ouvir opiniões humanas, quando tenho a voz do Senhor, que é a que me alimenta, que é a que me fortalece. É um conselho que ele nos deu e que devemos
tomar em conta. Pois a minha responsabilidade é ler-lhes estas porcentagens. E me sinto muito contente, muito feliz em ver que são já 27 congregações que já chegaram à sua meta. São pouquinhas as que faltam para chegar, mas temos mais 2 semanas. Para mim é uma alegria quando vejo tudo isso, e inclusive o grupo da Alemanha, que é um grupo pequeno, já tem quadriplicado a sua meta, está no número 1 com 472,50%. E isso é uma bênção muito grande. Que Deus abençoe esse grupinho ali. Antigua e Barbudas está em segundo lugar com 344,40. E isso é maravilhoso. Porto Rico está em terceiro lugar com 340. E isso é bastante para a meta que tem Porto Rico. 340,12%. Trinidad Tobago está com 340%, está no número 4. Costa Rica está no número 5 com 265,70%. México, felicitações aos mexicanos, duplicaram sua meta com 208%. Isso é uma grande bênção para nós vermos que é o país que tem a meta maior, já até duplicou. Haiti está no número 7 com 190,50%. Estados Unidos também está bastante bem no número 8 com 183,24%. O Reino Unido está no número 9 e no número 10 com 176,20%. O Reino Unido está no número 9 com 180%. Canadá está no número 10 com 176,20%. Guatemala, número 11 com 170,94%. Felicitações a todos esses países que já têm conseguido suas metas. Holanda está no número 12 com 170%. Aruba está no número 13 com 168,10%. Venezuela está no número 14 com 157,61%. Dou graças a Deus também por isso, pela Venezuela e pelos irmãos que têm cooperado com a Venezuela para que chegue a essa meta. Isso é um milagre. Colômbia está no número 15 com 151,59%. E também está boníssimo. Nicarágua está no número 16 com 138,72%. África está no número 17 com 138,01%. Peru está no número 18 com 137%. Que bom que Peru também está. Eles estiveram um pouquinho embaixo quando fomos ali, mas veja como Deus lhes ajudou, e graças a Deus por esse esforço do povo peruano. República Dominicana está no número 19 com 128%. Itália no número 20 com 120%. Brasil no número 21 com 115,18%. Espanha no número 22 com 113,87%. Bolívia está no número 23, mas também alcançou sua meta. A Bolívia com 112,92%. Suécia
está no número 24 com 111%. Cuba, no número 25 com 110%. Uruguai, no número 26 também com 110%. Equador, no número 27 com 104,12%. E El Salvador está no número 28 com 98,67%. Quase que chegou à meta. Lhe faltou um pouquinho, mas temos ainda 2 semanas por diante. E essas 2 semanas pode chegar. Chile também está quase chega à meta, está no número 29, com 96,55%. Argentina está no número 30, com 91,356%. Honduras está no número 31, com 89%. Paraguai está no número 32, com 88,64%. Panamá, no número 33, com 62,35%. Belize, no número 34, com 60%. Bélgica, no número 35, com 59,60%. E como sempre lhes falei, para minha felicidade e gozo de poder ver que todos estamos trabalhando unidos a esta grande Carpa Catedral. A Carpa Catedral já nos une internacionalmente nesse desejo que todos têm de cooperar com esta grande Carpa, e é uma grande promessa do Senhor. Lembrem vocês que se vocês buscam na Bíblia, encontram que há 3 lugares ordenados para construir por Deus, e um deles é o tabernáculo de Moisés, que foi uma ordem que nós vemos no capítulo 25, que o Senhor lhe falou: peça a oferta ao povo e que as dê todo o coração e voluntariamente, e para que construa-me um tabernáculo para eu habitar ali. Assim que Deus queria habitar no meio do povo, em um lugar especial. E Moisés o fez com a ajuda de todo o povo. O mesmo aconteceu, foi na construção do Templo de Salomão, que foi lhe dado os planos a Davi, um lugar que meu nome repouse ali, ou seja, para que o Senhor estivesse nesse lugar. E você o vê no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, quando Salomão o termina e disse de joelho: Senhor, eu já terminei, o que mais devo fazer? Qual é o próximo passo? Em 2 de Crônicas 7, o primeiro versículo, vocês veem como eles fazem o sacrifício, porque tem que haver um sacrifício. Porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Então, o Senhor, a coluna de fogo desceu, tomou o sacrifício e entrou ao lugar santíssimo. E aí pousou entre os querubins, essa Shekinah. Nesse lugar é o lugar onde não havia lâmpadas, não havia luz. Ali era a luz da Shekinah. E ali estava o Senhor. Por isso o povo, cada vez que ia orar, olhava para o lugar onde o Senhor estava. E quando já aparece no tempo de Jesus, ali que encontramos é o templo de Herodes. Chamou o templo de Herodes porque quem construiu foi Herodes, mas era o lugar onde havia sido construído o templo de Deus. Era o lugar que eles tinham para adorar a Deus. No entanto,
havia se convertido em uma casa de mercado. E ali foi onde o Senhor se manifestou com força, dizendo a eles: minha casa é chamada casa de oração. E vocês têm a convertido em uma casa de mercado, porque o sumo sacerdote permitiu que se pusassem ali dentro animais para que as pessoas que viessem de longe não tivessem que trazer os animais, mas senão comprar aí no átrio do templo. E havia então os cambistas para os que traziam dinheiro de outros países. Eles trocavam e isso se converteu em negócio, porque cada um desses postos de venda pagava uma porcentagem ao sacerdote, mas Deus não estava de acordo com eles, porque isso não foi o propósito da casa de Deus. Em outro lugar, ele ordenou em Porto Rico essa capa. Isso não foi uma ideia de William Branham, isso foi uma revelação do anjo, e que lhe falou, como vocês ouviram ao William Souto Santiago dizer, e ali vinha a culminação do programa de Deus, e que desde esse lugar sairia o ensinamento que nos daria a fé de transformação e rapto, e que ali nessa capa ia se escutar os trovões, e ali ia se manifestar o sétimo selo, ou seja, a segunda vinda do Senhor. E tudo que eles falaram sobre essa carpa já não é meramente uma profecia, senão o cumprimento de uma profecia. Tudo isso está se cumprindo. Então, o alimento que nós temos, nos alimentamos do cumprimento dessa profecia. Não podemos estar buscando as opiniões dos fariseus ou dos saduceus, como dizia Jesus. Cuidem-se disso. Não se misturem ou se metam com isso, porque isso vai lhe afastar, lhe vai contaminar com essa levedura. Ei, por essa razão, esta palavra que nos falou hoje pela manhã tem um grande significado para nós. Bom, não queremos perder tempo, queremos aproveitar o tempo completamente para deixar conosco ao nosso preciado irmão com este tema que temos hoje, que é Deus provendo o que falta para a culminação da sua obra final. Deus tinha que prover o que faltava para poder culminar esta obra final, pois tem que terminar ou culminar com a ressurreição dos mortos e a nossa transformação. Que para isso tem uma obra que tem que ser feita, e a obra sempre a faz a palavra do Senhor, a voz do Senhor. A voz do Senhor libertou o povo de Israel. A voz do Senhor conduziu o povo pelo deserto. A voz do Senhor em Josué introduziu o povo à terra prometida. A voz do Senhor é a que nos tem abençoado sempre, e é a que nos abençoará neste tempo onde estamos. Nos coloquemos de pé para deixar conosco o ungido de Deus, e muitas vezes eu me emociono com essas coisas e tomo mais tempo que devo tomar, mas estamos ansiosos de receber tudo o que Deus tem para nós no dia de hoje. Por isso vamos deixar imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez de Porto Rico.